Olá! Sejam bem-vindos ao nosso canal, a nossa Evolução Luz. Gratidão por estarem aqui. Eu sou a Fabiana Bris, que eu sou terapeuta Aura Master. Mais uma vez eu tô aqui de coração aberto, né? Trazendo aí para vocês um pouquinho, um momento aí de paz, de amor, uma conversa que eu espero encher o coração de vocês de paz, de luz, enfim, tá? O assunto que eu queria trazer para vocês hoje é o cuidado com o próximo, o amor ao próximo. O cuidado, o próximo que a gente vai conversar aqui, na verdade, é o seu parceiro, parceira, marido, esposa, enfim. A pessoa que você escolheu para você somar nos seus dias, a pessoa que você escolheu para ser ali seu companheiro. O cuidado que eu quero falar aqui com vocês hoje vai muito além daquele cuidado mesmo físico, daquele afeto, dos pequenos detalhes que a gente pode fazer, né? Aquela comidinha, daquela detalhezinho, aquele carinhozinho que a gente pode fazer. Vai muito além disso. O cuidado que eu quero conversar hoje é sobre o respeito, é sobre respeitar o espaço do outro, é sobre respeitar o ser de luz e a luz que o outro tem. Muitas vezes a gente quer que o outro seja como a gente, que o outro pense como você pensa. Muitas vezes por a gente ter um relacionamento aí de muito tempo, então, né, vamos supor, a gente é casado, né? Sou casado, então eu tenho uma cultura na minha casa, os nossos costumes, então que todo mundo faz igual, né? Toda casa, toda família tem, né? Porém, somos seres individuais. Então, além do costume que ali todo mundo tem, que o grupo tem, cada um vai ter o seu costume, cada um vai ter a vida, seus gostos individuais, a sua vontade individual, né? Nós não somos iguais, né? Somos seres de luz, somos seres semelhantes, mas não somos iguais. Então, cada um tem a sua luz própria. E a gente tem que aprender a respeitar isso. Muitas vezes a gente cobra, a gente pede que o outro seja, às vezes até que indiretamente, né? Às vezes a gente pode até não falar, mas a gente coloca esse peso nas costas da outra pessoa para que ela seja como você é, para que de repente ela tenha a agilidade que você tem para fazer determinada coisa, ou para que talvez ela faça um pouco mais lenta para que você possa acompanhar, ou para que de repente você sonha com uma pessoa hiper romântica, que seja aquele que traz flores, que elogia diariamente, que está sempre falando como você é bonita, e aquela coisa toda, que seja aquele romântico, vamos pôr até assim, aquele romântico mais meloso, aquele romântico assim. E cada pessoa tem a sua identidade. Às vezes a gente não adianta a gente tentar modificar a identidade do outro. Não adianta. Cada ser humano tem a sua luz própria, que é dela. Porque o que a gente tem que entender, quando eu consegui entender isso, virou a chave na minha cabeça, virou assim totalmente como eu enxergava um relacionamento. Quando eu consegui entender que pode ser que o meu esposo não faça de repente o que eu quero, que como eu já comentei, né, que eu sou aquela romântica, então pode ser que ele não faça ali o que eu quero, o que eu esperava que ele fizesse, o que eu queria que ele adivinhasse muitas vezes que eu queria. Ele pode não fazer aquilo, mas ele é um ser de luz que soma muito na minha vida. E muitas vezes, quando você está aí com o seu amor próprio afetado, com a sua autoestima afetada, e nessa dependência, nessa carência do que o outro seja o que você quer que ele seja, você não consegue enxergar a bênção que ele é, a bênção que a pessoa é na sua vida, o quanto a pessoa soma na sua vida.
quando a gente está focado, quando a gente coloca o foco no que é negativo da pessoa, porque todo mundo tem as qualidades e os defeitos. Então, quando a gente consegue focar na qualidade, focar no bom, na bênção, no bem que aquela pessoa faz para você, aquele defeito não faz diferença. O defeito existe, ele está ali e de repente não é nem é defeito. De repente é uma coisa que você imaginou, que você se iludiu, que você queria que fosse e não é. Então não é um defeito. É uma ideia que você criou de repente na sua cabeça. E por que eu estou falando isso? Por experiência própria. Eu não estou assim, uma coisa, eu li em algum lugar e estou contando para vocês, eu vi alguém me falar, alguém me contou. Não. Eu via assim. Muitas vezes eu via assim. Porque o meu esposo, eu falo por mim. Como sempre, né? Eu conto aqui para vocês o que eu vivi. Eu trago aqui para vocês a história e como eu me reconstruí e vou me reconstruindo para sempre, né? Hoje, amanhã e sempre. Então, e meu esposo, ele é um ser de luz, ele é um ser abençoado e eu sempre enxerguei ele assim. Porém, às vezes, né, quando a gente estava ali para trás, estava com aquela autoestima baixa, o amor próprio afetado, eu não estava me enxergando um ser de luz. Então, eu não estava enxergando um ser de luz e queria que ele me enxergasse. E queria que ele demonstrasse aquele amor, que demonstrasse aquele carinho, que demonstrasse... Não que eu queria presentes, não, mas eu queria aquela atenção. É a carência. A carência é a dependência. E é isso que afetava. E de repente, quando a gente menos esperava, eu estava ali dependendo daquela afeição dele, daquele carinho, mas eu não conseguia enxergar tudo aquilo que ele estava fazendo para mim, porque ele estava fazendo, ele tinha o afeto dele, só que ele tinha do jeito dele. Ele tinha do jeito dele. E eu estava com a minha luz ofuscada. Então não tinha como eu enxergar toda a minha luz. Ele me enxergava, ele continuava me amando, tudo mais, né? Meu parceiro, meu companheiro, enfim. Só que a minha luz estava escondida. Então ele só conseguia enxergar o quê? A menininha, né? Com mais de 30 anos, era uma menininha acuada que precisava de atenção. Carente, precisando de atenção. Era o que ele conseguia enxergar. Quando a chave vira, quando você começa a enxergar, em primeiro lugar, a sua luz, quando você expande a sua luz, você começa a ter a consciência, a construir a consciência de enxergar a luz do outro, de ver a luz do outro, de respeitar, na verdade, né? De respeitar a luz do outro, respeitar o que o outro é, do jeito que o outro é. E existe também a situação que a pessoa ela vai estar fazendo alguma coisa, que ela faz alguma coisa que te desagrada, né? Que ela literalmente faz algo ali que te desagrada, que te incomoda. Vai existir, às vezes é um modo de falar, às vezes é algum tipo de atitude, às vezes alguma baguncinha que ela deixa aqui, deixa ali, vai acontecer também. Aí, nessa situação, eu também aprendi e também apliquei, também fiz assim, né? Nessa situação, quando você coloca, como eu sempre falo e comentei que sempre vou falar, quando você coloca Deus na sua vida e quando você pede sabedoria, fala, Deus, me dê sabedoria no modo que eu vou falar isso, me dê sabedoria e coloque amor no meu coração, fortaleça o amor no meu coração para que eu possa conversar sobre isso. Porque muitas vezes, o que acontece? A gente chega e fala assim, vamos pôr alguns clássicos aí, você deixou a toalha molhada na cama.
No dia seguinte você já está namorando na cama. E aí você xinga, você briga, xinga, e briga por por todas as vezes pelo mesmo motivo, né? E não funciona, não funciona. Você está fazendo aquilo com raiva, você está fazendo aquilo de repente, nossa, mas por que você está fazendo isso? Por que você faz isso? Porque quando você inverte esse processo, quando você tira essa raiva no momento da conversa, quando você coloca o amor, quando você coloca na mão de Deus, porque, gente, é tudo na mão de Deus, é tudo. Pode falar assim, né? Nossa, mas até numa conversa que eu vou falar com meu marido, eu vou pôr na mão de Deus. Coloca. Deus está aqui pra gente. Deus, ele colocou aqui, a gente aqui, ele criou, né? Ele nos criou para ser luz, para ter o melhor. Deus é o Deus de bondade e de misericórdia. Então, para tudo, você precisa, é com Ele que você tem que se apegar. Né? Então, eu vou ter uma conversa com meu esposo, é uma conversa sobre a toalha molhada na cama. Ai, Senhor, me dê sabedoria que eu possa falar com Ele de uma forma amorosa, de uma forma que Ele entenda e toque também no coração dele, para que ele entenda o que eu vou falar, não é para ofender. Tem uma diferença de quando você fala com raiva, de quando você está com sentimento de raiva e quando você coloca o amor. Então, quando você coloca esse amor, que você chega e você fala, esposa, viu, olha, você já parou para pensar como eu me sinto quando você faz isso? Você já parou para pensar como é complicado para mim esse tipo de situação, esse tipo de coisa que você de repente está fazendo? Eu sei, né? Você fala para sua esposa, enfim. Eu sei que eu também tenho as minhas falhas. Detalhe importante que a gente vai conversar também. Eu sei que eu também tenho as minhas falhas. Mas no momento agora, isso está me incomodando tanto. Será que a gente pode ver um jeito de melhorar? Gente, quando você coloca a doçura, o amor, muda, a chave muda, tudo muda. Então, colocou Deus, amor, colocou a paz, porque se você é uma pessoa, não tem por que você ficar tratando ela com raiva. Não tem como a gente tentar construir, reconstruir, harmonizar um relacionamento com raiva. Então, de repente, se essa mensagem chegou para você aqui e você está aí querendo fortalecer, melhorar o relacionamento, enfim, não tem como a gente fazer isso com raiva no coração. Então, se a gente não pedir para Deus para que limpe o nosso coração, limpe a nossa mente de toda raiva, de todo sentimento negativo que possa existir, não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Então, trabalhar com amor, conversar com amor, em toda qualquer situação, por mais às vezes que você esteja, não vou falar assim, é um mar de rosa, você vai estalar o dedo e vai pensar, eu vou falar com ele com amor e vai, não, é um processo, respira fundo, peça força a Deus, como eu já falei, né? Ore para Deus, fale. Por que a importância dessa conversa com amor? Porque cada vez, além dessa raiva que a gente não consegue construir nada com essa raiva, toda vez que insere uma discussãozinha por causa de uma toalha molhada, discussãozinha por causa de uma toalha molhada, discussãozinha por causa de uma roupa, discussãozinha por causa de uma coisa, de outra, são os pequenos detalhezinhos negativos que vai abalando as estruturas de uma relação. São os pequenos detalhezinhos negativos. Quando você coloca pequenos ou grandes detalhes positivos, vai fortalecendo. Então, tudo muda. Tudo muda quando você coloca amor no que você vai tratar. E como eu comentei, que quando você vai conversar com ele, você vai falar para ele, de repente, para ele, para ela, que você também tem as suas falhas. Então, isso a gente não pode esquecer. Eu sou um ser humano e tenho as minhas falhas. Então, quando a gente começa a enxergar o lado negativo da pessoa que está do nosso lado, né?
E a gente esquece de olhar que a gente também é um ser humano, que a gente também erra, que a gente também tem essas falhas, que a gente muitas vezes tem muita coisa que a gente faz que afeta, que incomoda quem está ao nosso lado. Então, quando a gente começa a enxergar as coisas com amor, começa a enxergar, começa a dar outro sentido, né? Começa a inverter a vibração do que a gente está sentindo, muda as coisas. E muda as coisas para o bem. Quando você coloca Deus, coloca amor, muda a vibração, muda as coisas para o bem. Aí eu volto a falar, não é do dia para a noite, é um processo e é para sempre. É em tudo que a gente pode fazer, né? Aí com o seu companheiro, que a gente possa ter esse cuidado, desse respeito com o seu companheiro, companheira, é para sempre. Todos os dias, tudo que você for fazer, tudo que for fazer é com amor. Deixar, de repente, muitas vezes o orgulho de lado e colocar esse amor, colocar esse sentimento de amor, um sentimento de doçura, de amor, de carinho, afeto, enfim, e conversar, e se explicar, e sentar ao invés de discutir a relação, não é discutir a relação, é conversar sobre a relação, conversar sobre o que pode ser melhor na relação, conversar o que a gente pode melhorar, os pontos que a gente pode melhorar, não é? É o que a gente pode fazer de melhor pelo outro. Quando você consegue, e aí tem os detalhes das bênçãos, né? Quando você consegue trabalhar isso e você percebe que isso já se tornou um hábito para você. Quando no começo, tudo que é o começo é um pouco mais complicado de se fazer, né? É um pouco mais complicado, essas atitudes é um pouco mais complicado. Quando você começa inserindo essas atitudes positivas no tratamento ao outro, ela vai se tornando um hábito. Então, você tem as atitudes negativas, vai inserindo as atitudes positivas e ela se tornou um hábito. Então, você vai se acostumar a essa atitude positiva, né? Você vai se acostumar a enxergar o bem no outro. Quando você constrói isso, né? Quando você constrói e reconstrói sempre, vai sempre fortalecendo isso, você consegue enxergar de outra forma. Você consegue enxergar de outra maneira. Você consegue enxergar de tal forma que aqueles defeitinhos que você via já não vão existir mais. Que você só vai enxergar a luz que realmente a pessoa tem. E quando isso acontece, a chave vira, o relacionamento fortalece, prospera na abundância de amor, de paz, de união mesmo, de harmonia mesmo. Então, é uma virada de chave assim que a gente tem que ter a consciência. Não é do dia para a noite, né? Mas é uma construção e com amor no coração e Deus na frente, perseverando em Deus, a gente consegue. Né? A gente consegue, a gente se fortalece para isso. Lembrando, né, que isso que eu falei é para relacionamento, é o seu cuidado com o seu parceiro, com a sua parceira, mas também é o relacionamento, é o amor ao próximo, é o relacionamento, é o respeitar ao próximo, né? É tanto para o seu marido, para a sua esposa, como para quem está à sua volta. É respeitar o ser de luz que está à sua volta, filho, filha, tio, tia, amigos, enfim. Cada um tem a sua luz, cada um tem o seu gosto, suas preferências, então cada um vai agir da sua maneira, com a sua identidade. Então é entender e compreender isso, e trabalhar isso. E quando você começa a trabalhar isso, já com a sua luz expandida, que você consegue enxergar a luz do outro, você consegue enxergar a beleza em tudo. Você consegue enxergar a beleza até nas coisas que não são tão belas. Né? Isso é um processo, isso é construção, isso é para sempre para a gente fazer. Isso que eu trouxe para vocês hoje, essa conversa, esse papo que a gente teve, é algo que eu vivi. Tá? Então, como eu disse, não é algo que alguém me contou, que eu li em algum lugar, não. É algo que eu vivi, é algo que eu experienciei e trouxe aqui para vocês. Então, para mim, é a minha verdade. Funcionou assim para mim. Coloquei Deus e coloquei amor. As coisas fluíram. Foi assim, muito simples a construção. Né? E a construção, essa construção, na verdade, é contínua, é para sempre.
né? E de repente vocês falam assim, mas será que funciona? Será que se eu fizer dessa forma no meu relacionamento, vai, pra mim acho que não vai funcionar, já tá, é muita coisa, tal. Testa, faça você a sua verdade, essa é a minha verdade, o que aconteceu comigo, né? Se fez sentido aqui o que essa história que é da minha vida, né? Esses pontos que eu coloquei que é da minha vida, da minha experiência, testa, faça a sua verdade, né? Coloque também amor no seu relacionamento, amor nas conversas que você vai ter para tentar discutir alguma coisa, amor em enxergar a luz do outro e coloque principalmente, em primeiro lugar, Deus em tudo. Coloque Deus em tudo, peça sabedoria, peça que Deus encha seu coração de amor, de paz, de luz, peça com verdade, peça com amor a Deus mesmo, peça e acredite e faça a sua parte, né? E você vai conseguindo aí construir, né? Então aí você vai construindo a sua verdade, você vai ver o que vai ser verdade para você também, tá bom? E essa mensagem que eu queria trazer aqui para vocês hoje, e eu espero de coração ter aquecido o coração de vocês, ter trazido luz, ter trazido paz, ter trazido amor ao coração de vocês. Que tudo que eu faço aqui realmente é de coração aberto. E eu peço realmente, eu sempre falo de Deus, eu peço a Deus sabedoria, eu peço a Deus que Deus mostre para mim as palavras certas para conversar com vocês, né? Para que eu possa trazer realmente o melhor para vocês. Então, é de todo o meu coração que eu trago esses assuntos, que eu trago essas conversas e eu espero aí ter realmente que todos estejam bem, que todos fiquem bem, se não estiver, que fique, que a luz expanda, que o amor prevaleça, que tudo fique bem, tá bom? Fiquem com Deus, gratidão por mais esse bate-papo, mais essa conversa e até a próxima. Tchau, tchau.